começamos o nosso culto lendo do exemplo que Jesus nos deixou. Ele, sendo Deus, ele se fez servo. E nós? Nós somos servos que refletimos o Mestre? É sobre isso que nós vamos refletir nessa noite em Filipenses 2, do 19 até o 30. Os irmãos já perceberam como que as pessoas estão cada vez mais cansadas de servir? Nós vivemos uma cultura que valoriza o sucesso, valoriza a visibilidade, o conforto, mas que despreza o serviço humilde e fiel. Nós queremos ser seguidos, mas não queremos ser enviados. Queremos ser notados, mas não queremos ser moldados por Deus. No entanto, o Evangelho ele caminha na direção oposta. O Evangelho não nos chama para o palco, para o destaque, mas ele nos chama para o serviço, para a entrega, para considerarmos o ser igual a Jesus. Não para o destaque, mas para o serviço. Eu me lembro de uma história bem simples, mas poderosa, de uma irmã idosa, de uma pequena igreja, de um lugar bem simples, bem humilde. Ela não pregava, não cantava solos, não liderava ministérios na igreja, mas todos os domingos ela chegava mais cedo para abrir o templo, varrer o chão, colocar as cadeiras no lugar, às vezes preparava um café e o principal, silenciosamente, ela ia de cadeira em cadeira, orando pelas pessoas que sentariam ali. Então um dia o pastor lhe disse: irmã, a senhora faz tanto por essa igreja. E ela respondeu com um sorriso: pastor, eu só quero servir a Jesus com o melhor que eu tenho. Aquela mulher não buscava reconhecimento, mas ela servia com o coração e o custo de Cristo. É sobre esse tipo de serviço que Paulo fala nesse texto de hoje, em Filipenses, no capítulo 2. Ele nos apresenta dois exemplos vivos, dois exemplos de servos de Deus, dois homens que encarnaram o espírito do Evangelho, Timóteo e Epafrodito. Um servindo com o coração a Cristo e o outro servindo, tendo que pagar um custo por causa do Evangelho e por causa de Cristo. Ambos mostram que discipulado não é apenas crer em Jesus, mas é viver como Cristo viveu e viver desafiando os outros a também ser a cada dia mais parecidos com Jesus. A fé verdadeira ela se revela não na grandeza das palavras, mas na grandeza do amor que visivelmente está servindo ao corpo de Cristo. E é isso que eu quero que você ouça hoje, que o mesmo Cristo que serviu até o fim, deseja formar em nós um coração que é servo, disposto a amar, disposto a cuidar um dos outros, disposto a se doar por causa do Evangelho. Então, meus irmãos, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, vamos ler essa parte final do capítulo aí, do versículo 19 até o versículo 30. Nós vamos ver como que o Evangelho transforma seguidores em servos e servos em reflexos vivos de Cristo. Eu coloquei a grande ideia da pregação aqui. A vida cristã, moldada pelo exemplo de Cristo, manifesta-se em servos fiéis que refletem o coração e o custo de seu mestre, buscando o bem dos outros com amor abnegado, mesmo à custa do próprio conforto. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Abra sua Bíblia, vamos ler com fé a palavra do Senhor. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu mesmo me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio,
não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho serve ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar a vocês. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vocês e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês se alegrem e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esses. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado pela tua palavra. Eu creio que o Senhor fala conosco através dela. Desafia, Senhor, mais uma vez o nosso coração nessa noite. Desafia a tua igreja para se tornar cada vez mais parecidas com o Senhor Jesus e que nós possamos ser servos, abnegados, que abra mão do nosso próprio interesse para servir ao Senhor de coração, para servir o teu reino, para servir a tua igreja, para servirmos uns aos outros em amor ao Senhor. Cuida da tua igreja, Pai. Cuida do meu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre servindo com o coração de Cristo. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos refletir aí a primeira parte do texto, a primeira personagem, como que Paulo fala desse grande amigo que era Timóteo. O apóstolo Paulo, depois de ensinar a igreja dos Filipenses, no verso 5, você lembra o que diz o verso 5 do capítulo 2? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora Paulo continua a nos ensinar que é possível termos em nós mesmos esse sentimento que houve em Cristo Jesus, nos dando um exemplo de dois servos fiéis que viveram copiando o exemplo de Jesus. O primeiro deles é Timóteo. Timóteo era um gentio, filho de mãe e neto de uma avó que as duas eram crentes. No Dia das Mães nós refletimos sobre elas aqui. Elas eram fiéis ao Senhor. E ele era filho de um pai grego. Timóteo conhecia a palavra de Deus desde a sua infância, por causa da influência que ele tinha dentro da casa dele, da mãe e da avó. Mas ele se converteu na primeira viagem missionária de Paulo, crescendo espiritualmente, demonstrando frutos visíveis do desenvolvimento da sua salvação, com um bom testemunho na sua cidade, antes de se tornar um missionário, antes de seguir a Paulo na segunda viagem missionária. Timóteo é o primeiro exemplo de Paulo, um reflexo vivo da mente de Cristo, descrita nos versículos anteriores. É como Paulo dizer para a igreja: vocês têm que ter em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que se fez servo até a morte e a morte de cruz. Mas eu quero trazer agora para vocês dois exemplos reais, dois homens que vocês conhecem, que estão copiando o exemplo de Jesus. Um é Timóteo e o outro é Epafrodito. Um servo que não busca o próprio interesse, mas o que é de Cristo e da sua igreja. Timóteo foi um servo moldado pelo amor de Jesus, nos sendo deixado como exemplo de que é possível copiar o exemplo de Cristo. É possível viver como um luzeiro no meio de uma geração corrupta e perversa. Paulo diz: porque ninguém tem o de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, como faz Timóteo, no versículo 20.
Isso é, não tem ninguém mais capacitado e disposto que Timóteo para cuidar de vocês, com o mesmo amor, com a mesma preocupação que eu teria e não posso fazer, porque eu estou preso aqui. Porque Timóteo compartilha comigo o mesmo coração pastoral, que é movido não por interesse próprio, como tem alguns aqui que fazem, mas pelo zelo de Cristo e pela igreja. Entre os cooperadores de Paulo, Timóteo era o único que compartilhava com o apóstolo uma preocupação genuína pela igreja dos filipenses. Ele revelava um coração pastoral moldado pela compaixão de Cristo. Quando Paulo chama de filho fiel, um discípulo que não buscava fama, mas serviu o evangelho com ternura, fidelidade e empatia, ele está nos ensinando que o verdadeiro serviço cristão nasce de um coração transformado por Jesus, que aprende a colocar os interesses do reino acima dos próprios interesses, que aprende a considerar o outro superior a mim mesmo. Timóteo nos ensina que servir é amar do mesmo jeito que Cristo nos amou. E de que forma? Com humildade, disposição, com entrega. Ele não buscava reconhecimento, mas a glória de Cristo e o bem da igreja de Deus. Assim, Paulo nos lembra que o ministério não é palco de autopromoção, mas espaço de abnegação, de entrega, onde o caráter de Cristo se manifesta por meio de servos que cuidam do povo de Deus com sinceridade e compaixão. O verdadeiro discípulo não está preocupado em ser bem-sucedido na vida. Na realidade, ele se preocupa com o próximo, se preocupa em influenciar pessoas para serem mais parecidas com Jesus. O homem, Deus que se esvaziou, se entregou pela sua igreja, a mais dolorosa morte, a morte de cruz. Paulo disse que enquanto muitos buscavam as próprias coisas, versículo 21, Timóteo vivia para os interesses do seu Senhor. Olha que exemplo maravilhoso. Acho que nada é muito diferente do que nós vivemos hoje. Timóteo vivia para os interesses do Senhor. Essa expressão denuncia uma tendência comum, até entre os cooperadores do apóstolo, a de servir parcialmente a Cristo, enquanto se preserva o próprio conforto. Como escreveu Calvino no seu comentário de Filipenses, é impossível que o homem que se devota a si próprio se aplique aos interesses da igreja. É impossível que aquele que se devota a cuidar dos seus próprios interesses vai se doar para os interesses da igreja. Muita gente faz isso ainda hoje. Quer servir a Cristo parcialmente, mas não quer abrir mão de interesses próprios. Quer servir a igreja, mas não quer deixar de lado certos hábitos egoístas que tem. É como se servissem a Deus com as sobras, com os restos. Os restos de tempo, os restos de dinheiro. Isso não é o que o Senhor nos ensinou em Mateus 6:33. Você lembra o que o Senhor Jesus ensinou nesse texto? Busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, depois as outras coisas. Não primeiro o meu ego e o resto que sobrar eu ofereço para Deus como se fosse uma esmola. Não é isso que o Senhor quer de um servo fiel. A verdadeira fé, portanto, não se mede pelo quanto acumulamos para nós mesmos, mas pelo quanto nos gastamos em prol do outro. A semelhança de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o que nós lemos no início do nosso culto, em Marcos 10:45. Timóteo nos deixa uma lição preciosa. O discipulado verdadeiro se expressa no cuidado altruísta pelo próximo, na fidelidade silenciosa, na disposição de servir sem buscar glória própria, sem buscar reconhecimento. Ele nos mostra que é possível refletir a mente de Cristo no cotidiano da nossa vida, vivendo uma fé prática, centrada em Cristo, centrada no meu irmão, demonstrando que a grandeza no reino não se mede pelo prestígio,
mas pelo amor que se doa, pelo serviço que edifica o corpo de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que discipulado nasce da comunhão, do abrir mão dos próprios interesses em prol da vida do outro. Paulo chama Timóteo de filho no versículo 22. Não apenas no sentido espiritual, mas no sentido relacional, no sentido de um bom amigo, de um homem mais velho que caminha com um jovem mais inexperiente e acaba envolvendo-se tanto com ele que agora ele passa a chamar de meu filho. Timóteo serviu com Paulo na obra do Evangelho do mesmo jeito que um filho serve a um pai. E esse laço revela tanto a fidelidade do discípulo, quanto o coração do paternal do apóstolo Paulo, daquele discipulador do jovem pastor que estava iniciando o seu ministério. Essa parceria entre dois amigos é um retrato do que Jesus formou com os seus filhos. Uma comunhão marcada por serviço, aprendizado e missão. Em João capítulo 13, o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos para ensinar que ninguém está acima do serviço e que a verdadeira autoridade nasce da humildade. Aquele que quer ser grande precisa se submeter a ser servo. Ninguém que não quer ser servo nunca vai poder ser alguém grande. O próprio Deus encarnado se fez servo para nos ensinar que nós também precisamos servir uns aos outros. Da mesma maneira, Timóteo aprendeu servindo, um discípulo que se tornou servo e um servo que refletia o coração do Senhor que ele tanto amava. Esse é o verdadeiro exemplo que copia e reflete o exemplo de Cristo que habita em nós. A história de Timóteo mostra que o discipulado não é apenas instrução, mas é mudança de vida, é transformação. É o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 3, versículo 17. Que Cristo habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Porque é Cristo que forma em nós um espírito de amor abnegado. Um amor que não busca interesses próprios, mas que se entrega ao cuidado do próximo. Se compadece nas necessidades dos outros, se empenha na edificação da igreja de Cristo. Esse é o amor que molda discípulos fiéis, capazes de servir com humildade, com paciência, com dedicação, refletindo o coração de Cristo em cada atitude que faz, em cada relacionamento que desenvolve, em cada irmão que acolhe, em cada amigo que caminha junto, que abraça e que se doa. Paulo esperava enviar Timóteo para que ele também ficasse animado sobre as notícias da igreja. Versículo 19. Ele não o envia por conveniência, mas porque Timóteo é a extensão do próprio coração de Paulo. Paulo estava tão confiante que Timóteo estava seguindo o exemplo dele, que ele tinha alegria em mandar Timóteo como se fosse o próprio apóstolo que estivesse indo. Porque Timóteo estava refletindo o coração de Jesus. E é para isso que Paulo vivia. Para viver um exemplo vivo de Cristo. Timóteo é o exemplo de um discípulo que carrega o amor do mestre e compartilha esse amor com as pessoas. O exemplo de Timóteo nos faz olhar para Jesus, o servo fiel de Deus que se entregou para a nossa redenção. Desde o Antigo Testamento, Deus chama servos para expressar o seu caráter ao mundo. Moisés, Davi, os profetas. Mas em Cristo, o servo perfeito, anunciado pelo profeta Isaías, esse chamado se cumpre plenamente em Jesus. O próprio Deus, o melhor exemplo que nós temos para seguir. Agora o desafio, irmãos, é para que os verdadeiros seguidores de Cristo participem dessa mesma vocação. Ser servos de Jesus Cristo, como Paulo e Timóteo se apresentaram no início da carta aos Filipenses. O discipulado cristão é uma continuação do ministério do servo sofredor.
Um chamado a viver o amor que se doa e o serviço que redime. E como discipular alguém se nós não estivermos dispostos a doar? Como caminhar com alguém se a gente não está disposto a abrir mão de parte do nosso tempo, parte do nosso recurso? Doar tempo de relacionamento, de conversa, de oração. Doar atenção às necessidades espirituais e práticas do outro. Compartilhar experiências e sabedoria. Investir-se na vida do próximo com paciência, com compaixão. Discipular é participar ativamente do crescimento do outro discípulo. E os dois se tornarem cada vez mais imitadores de Cristo, em cuidado, humildade e amor sacrificial. Assim como Timóteo fez com Paulo, e como Cristo fez conosco. Discipular é vida na vida do outro, para que ambos cresçam em relacionamento com Jesus, para se tornarem cada dia mais parecidos com Ele. Discipular é fazer o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que diz: porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor, e a nós pregamos como sendo servos por amor a Jesus. Está vendo, meus irmãos, como é importante copiar o exemplo de Jesus? O que a palavra de Deus quer nos mostrar com o exemplo de Timóteo é que discipulado é muito mais do que aprendizado, é muito mais do que compartilhar conhecimento, é vivência real, prática, é vida na vida do outro. Timóteo não apenas ouviu Paulo, ele viveu o que Paulo vivia, e Paulo vivia o que Cristo deixou como exemplo e ensinou. Olha a riqueza da palavra de Deus. Nós estamos pregando sequencialmente o texto da carta de Filipenses. E hoje de manhã na escola dominical nós falamos sobre o quê? Discipulado. E a palavra de Deus nos ensina que discipulado é ser servo com o coração de Cristo. Sirva com o coração de Cristo, mesmo quando poucos estão fazendo isso. Mesmo lá no tempo de Paulo, eram poucos os que se deixavam afetar corretamente, mas Timóteo permaneceu fiel. Ame a igreja mais do que a si mesmo, é o que Jesus deixou como maior mandamento. Você lembra qual que é o maior mandamento que Jesus deixou? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como você ama a você mesmo. Em um mundo centrado no eu, o servo de Cristo é chamado a se gastar por amor do outro, por amor ao corpo de Cristo. Isso vai na contramão do mundo. Permita que Cristo forme em você o coração de servo, se você ainda não tem. O discipulado verdadeiro nasce de uma transformação interior operada pelo Espírito Santo. Lembrando sempre que temos uma forte parceria para desenvolvermos a missão. Filipenses 2,13 diz que Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a boa vontade dele. Timóteo é o exemplo prático do que é ter a mente de Cristo, descrita no início do capítulo. Ele serve com ternura, com fidelidade e abnegação, mostrando que o discipulado genuíno não é teórico, mas é real, é vivo, é prático. Servir com o coração de Cristo é viver para o interesse de Cristo e para servir a vida do outro muito mais que a minha própria vida. É ter um amor pela igreja, é ser submisso à vontade de Deus. Mas Paulo não para por aí. Agora ele dá um novo exemplo. Epafrodito, um servo fiel, generoso, que quase morreu por amor ao Evangelho, ao cumprir a sua missão para socorrer o apóstolo Paulo. Timóteo reflete a mente de Cristo em cuidado e em serviço. Muda o slide para mim, por favor.
Agora Paulo apresenta o exemplo de Epafrodito, que vai nos ensinar que o discipulado também envolve coragem e sacrifício, até o risco da própria vida. Vamos ver novamente os versículos 25 até o versículo 30 aí. Nós, para servir a Cristo também tem um custo. Vamos ver aí qual que foi o custo de Epafrodito. Versículo 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Lembrando que era Epafrodito que levava as doações que a igreja de Filipenses mandava para o apóstolo que estava preso. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês também se alegrem, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo apresenta agora um novo amigo, Epafrodito, como irmão, cooperador e companheiro de luta. Se alguém olhar para você e diz, quem é o teu irmão, o teu cooperador e o teu companheiro de luta? Você tem de pronto alguém que você possa dizer, é fulano. Cada termo revela aspectos profundos da pessoa de Epafrodito e do ministério dele, e ao mesmo tempo nos ensina sobre o custo real do serviço cristão. Epafrodito, irmão, cooperador, companheiro de lutas. Ele está unido a Paulo, não só na fé, mas também no trabalho duro, o trabalho do Evangelho. Finalmente está unido a Paulo na batalha, como um companheiro de milícia, um companheiro de armas, alguém que está disposto a dar a vida pelo outro. Epafrodito é enviado como representante da igreja, um embaixador prestando serviço da igreja para o apóstolo Paulo que estava preso, cumprindo assim uma dupla função, auxiliar pessoal do apóstolo e servo da igreja de Cristo. Essa tríade aí nos lembra que servir a Cristo exige fidelidade espiritual, dedicação prática, mas também exige coragem diante do conflito. Lembrando que nós não estamos vivendo a mesma situação que a igreja dos Filipenses, que Paulo, que Epafrodito vivia naquele cenário. Paulo estava preso por causa do Evangelho, porque ele estava proclamando um novo rei, e o imperador decretava que o rei era o imperador do império. E qualquer outro rei que fosse proclamado estava diminuindo a pessoa do imperador para declarar um novo rei. E começava a perseguir pessoas que não se prostravam diante do rei. Paulo estava preso por causa disso. Epafrodito estava sofrendo porque estava apoiando Paulo, que estava preso naquela prisão. Ser cristão não é apenas receber a salvação e ficar de braços cruzados. É desenvolvê-la, é viver uma vida de comprometimento ativo com o Evangelho, mesmo diante de riscos e sofrimentos. Epafrodito exemplifica o serviço que envolve risco pessoal, servindo como mensageiro da igreja naquele cenário hostil que eles estavam vivendo. E é um assistente de Paulo, chegando a adoecer gravemente em decorrência da sua dedicação. A palavra de Deus nos mostra o que aconteceu com ele, para ele ter adoecido e ter chegado à beira da morte. A gente não sabe o que aconteceu. Não foi apenas uma doença física que coincidiu com o tempo em que ele servia a igreja.
mas foi resultado, a doença aconteceu por causa da entrega total de Epafrodito ao serviço do Senhor. Por causa da missão, por causa das viagens, das perseguições constantes, chegando às próprias portas da morte, nas palavras do apóstolo Paulo. Mas a misericórdia de Deus e a valorização da vida no serviço é claramente demonstrada aqui. Paulo ressalta que Deus teve misericórdia dele, preservando a sua vida, no versículo 27. Deus poupou Epafrodito e, ao mesmo tempo, poupou Paulo da tristeza sobre tristeza que a morte do seu amigo poderia causar a ele na prisão. Essa preservação da vida demonstra que mesmo na enfermidade, no sofrimento, a vida é um dom precioso de Deus. E quando ela é dedicada ao serviço para o Senhor, para o Evangelho, é o próprio Deus que cuida e preserva a vida dos seus filhos. Aqui nós aprendemos que o sofrimento não anula a graça de Deus, mas ele pode ser instrumento para a manifestação da sua misericórdia, para fortalecer relacionamentos cristãos, para promover a alegria na igreja. A palavra de Deus é cheia de exemplos de como Deus cuida de seu povo, mesmo em situações de extremo perigo ou de enfermidades. Isso enche os nossos corações de esperança. Ouça a oração do salmista no Salmo 116. Você pode abrir a sua Bíblia? Salmo 116. Essa oração, ela me desafiou muito e ela pode nos encorajar em momentos de adversidade. É um salmo que não tem sua autoria clara. Alguns dizem que é do rei Ezequias, quando estava à beira da morte. Outros atribuem a Davi, quando estava sendo perseguido de morte. Mas de qualquer forma, esse salmo é um alento, um consolo para nós, em saber como Deus está cuidando de nós, que somos servos dele. Vamos ler a palavra do Senhor. É ela que nos conforta. Ela nos confronta, mas ela nos conforta também. Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. E então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Eu achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ah, mas que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o teu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Louvado seja Deus. Tenha certeza, meus irmãos, nunca se esqueçam disso. Não importa o tamanho da tribulação, se o seu coração estiver totalmente voltado para o Senhor vai estar com você. Do contrário, Ele caminha conosco.
é o Senhor que cuida de nós. Por isso que Paulo, em Romanos 8, do 35 ao 39, ele faz uma pergunta decisiva sobre isso, que todos conhecem muito bem. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? E ele termina dizendo, depois de uma lista de coisas que não podem nos separar do amor de Cristo, ele termina dizendo, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. Por isso Paulo se alegra com a igreja, enviando de volta Epafrodito após a sua recuperação. Paulo envia de volta aos Filipenses com 3 objetivos claros. Olha para o versículo 28. Primeiro, satisfazer o ardente desejo de Epafrodito de ver novamente a sua igreja e afastar todos os temores que estavam rondando a vida dele. Segundo, proporcionar alegria aos filipenses, que se alegrariam ao ver o seu irmão completamente restabelecido. E terceiro, aliviar a tristeza de Paulo, que se alegraria ao ver a felicidade e a saúde de seu amigo e da igreja que o recebeu. Esse envio, ele demonstra um cuidado pastoral exemplar. Paulo não se concentra apenas em suas próprias necessidades, mas ele valoriza a saúde emocional e espiritual da igreja. Paulo podia estar reclamando, eu estou preso aqui, eu estou sofrendo aqui na prisão. Mas Paulo estava se regozijando, porque o seu irmão querido se recuperou e agora estava bem, estava voltando para a sua igreja. A alegria de Epafrodito e da igreja, portanto, se torna parte do ministério de consolação do apóstolo Paulo, que estava preso, mas não estava desanimado. Estava em sofrimento, mas não abaixava a cabeça, porque ele sabia em quem ele cria. O verdadeiro líder honra os seus servos fiéis. Paulo instrui a igreja a receber Epafrodito no Senhor com toda a alegria e a estimar também todos aqueles que são como Epafrodito. Versículos 29 e 30. Paulo quer que a igreja compreenda que o serviço sacrificial merece reconhecimento. A palavra de Deus não está nos ensinando a venerar mártires ou servos fiéis de maneira que sobreponha a autoridade das Escrituras, mas ele incentiva, encoraja a igreja a valorizar aqueles que se entregam por causa do Evangelho. Aqueles que seguem o exemplo de Cristo no serviço abnegado, no amor prático, na disposição de sofrer por causa do bem de outras pessoas. Paulo mostra que a verdadeira grandeza no reino não está em status, mas no serviço. Não em quem é servido, mas em quem verdadeiramente serve, como fez Jesus. Ele apresenta que o próprio Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Epafrodito é lembrado porque viveu aquilo que ele pregava. Por causa da obra de Cristo, chegou até a porta da morte, não fazendo caso da vida, para suprir o que faltava no vosso serviço para comigo. É o que diz o último versículo aí do texto. Epafrodito arriscou a sua vida em serviço ao Senhor. Que contraste entre esse servo fiel e muitos cristãos de hoje, que hesitam até mesmo em se sacrificar por um pequeno conforto ou por conveniência. O apóstolo Paulo vê nessa atitude uma expressão concreta do Evangelho. Não dá para dizer que eu amo o Evangelho se eu não abro mão dos meus interesses em prol do outro. O apóstolo vê nessa atitude uma expressão concreta do Evangelho. O discipulado vivido com o custo de Cristo. O servo fiel é aquele que entende que o amor que o salvou é o mesmo amor que chama agora para sacrificar-se. Em Epafrodito, nós vemos um homem que não poupou a própria vida, porque considerava a causa de Cristo mais preciosa que a existência terrena dele. O discipulado, portanto, é mais do que seguir Jesus nos dias tranquilos. É segui-lo até o Getsêmani, até o ponto em que o amor vai nos custar
algo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que Epafrodito é o exemplo do discípulo que serve com humildade, que sofre com alegria e que se entrega com amor. Serve com humildade, sofre com alegria, se entrega com amor. É isso que Paulo quer que a igreja reconheça. O discipulado autêntico custa caro, mas é o custo da glória de Cristo em nós. É a glória de Deus moldando o nosso coração. A fé que não custa nada, também não vale nada. Essa também é a teologia do Cordeiro. O Cristo que serviu até o fim e amou até o fim. João 13, versículo 1. O discipulado à luz da cruz é um chamado para amar até doer, para servir até cansar, para se dar até as últimas consequências. A igreja que honra servos assim se torna viva, compassiva e verdadeiramente missionária. Por isso, irmãos, quando Paulo diz, recebei-o com alegria e honrai homens como este, ele está instruindo a igreja a cultivar uma cultura de gratidão e de encorajamento. O discipulado floresce em comunidade que reconhecem e celebram o que vivem, como Cristo viveu. O exemplo de Epafrodito aponta para aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Servir com o custo de Cristo é entender que cada ato de renúncia é uma participação nos sofrimentos de Cristo. Quer ser igual a Jesus? Aprenda a sofrer um pouquinho também como Cristo sofreu. O discípulo maduro não busca reconhecimento, mas reflete o coração do Salvador, que mesmo sendo Deus, tomou a forma de servo e se entregou naquela cruz por nós. Por isso que nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Porque quando a igreja se torna uma comunidade de servos fiéis, dispostos a pagar o preço, o mundo verá o rosto de Cristo refletido em nós. Então, meus irmãos, sobre o modelo de fé que foi Epafrodito, nós precisamos tirar algumas últimas lições aqui para a nossa vida. O serviço cristão não é isento de custos. Deus não prometeu vida fácil. O Evangelho não promete vida mansa e sossego. O Evangelho não promete prosperidade. O Evangelho não promete festa todo dia. Muitas vezes requer sacrifício, esforço físico, emocional e até espiritual. E às vezes até oferece risco de vida. Talvez para nós não, mas quantos irmãos nossos espalhados pelo mundo estão correndo o risco de morrer por causa do Evangelho, mas continuam fiéis à causa do Evangelho. Líderes e membros da igreja devem cuidar uns dos outros com toda força, com todo entusiasmo, alegrando-se na restauração, no bem-estar uns dos outros. Se alegre sempre com os seus irmãos, desde as pequenas conquistas e as pequenas coisas. Honrem os servos fiéis. Isso fortalece a igreja de Cristo. Mas sempre subordinem o respeito e a autoridade à palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Confie sempre na providência divina. Deus cuida de seus servos em meio às enfermidades, no meio do sofrimento. Ele demonstra misericórdia. Ele preserva a vida daqueles que servem ao Evangelho. Então sirva a Jesus com alegria, confiando que é Ele que cuida de você. O texto revela que o serviço a Cristo é serviço à igreja, ao reino de Deus, e frequentemente é custoso. Precisamos saber que assim como Cristo sofreu, nós também podemos sofrer.
Se Cristo, sendo Deus, sofreu, por que nós não podemos levar as cargas uns dos outros? Quem somos nós para ficar só satisfazendo o próprio ego e não abençoar a vida do irmão? Não doar tempo, não doar vida para quem está caminhando conosco? O próprio Senhor nos disse que no mundo teremos aflições, mas Ele nos encoraja a ter bom ânimo, porque sempre seremos sustentados pela graça e pela misericórdia de Deus. Epafrodito é um exemplo de dedicação integral, de corpo, de alma e de coração, ao serviço do Evangelho. Paulo nos ensina que alegria, misericórdia, zelo e reconhecimento são inseparáveis do ministério cristão, refletindo o custo e a glória de servir a Cristo. Para chegarmos à glória, precisamos passar pela coroa e pelo sofrimento. É necessário. Hoje nós vamos sentar à mesa do Senhor, participarmos da ceia do Senhor. Ela nos faz refletir que Deus se fez homem, se entregou por nós, morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, para que nós fôssemos salvos. E sendo salvos, nós desenvolvêssemos a nossa salvação, olhando para o exemplo de Jesus. Nos doando também. Então, meus irmãos, a jornada que percorremos nesses versículos nos coloca diante desses dois rostos do discipulado cristão, Timóteo e Epafrodito. Dois homens comuns como eu e você, mas com o coração transformados pelo amor extraordinário de Jesus. Um servindo com o coração de Cristo, o outro pagando o custo pelo Evangelho, sofrendo como Cristo sofreu. Os dois nos lembram que o discipulado verdadeiro é uma caminhada de entrega e de compaixão, moldada pela cruz e sustentada pela graça de Deus. Timóteo nos mostra o discipulado que nasce do coração, aquele que ama como Cristo amou, que se importa, que cuida, que serve, não por vaidade, mas por compaixão. Ele nos desafia a sermos uma igreja que não se fecha em si mesma, mas que olha para o outro com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Epafrodito nos mostra o discipulado que tem um custo, aquele que serve até o limite das forças, que persevera mesmo em meio à dor, que considera a causa de Cristo mais preciosa que a própria vida. Ele nos desafia a vivermos a fé com coragem e sacrifício, lembrando que a fé que não custa nada também não vale nada. Paulo nos ensina, por meio desses dois servos, que o discipulado não é um conceito teórico, mas um caminho prático de vida a ser percorrido. Ser discípulo é deixar Cristo habitar em nós de tal forma que o nosso amor se torne ações parecidas como a de Jesus. O nosso serviço seja sacrificial. A nossa alegria se torne um testemunho vivo para o mundo. Então a pergunta que nos fica é esta: temos servido com o coração e com o custo de Cristo? Temos investido tempo, compaixão, lágrimas, energia no cuidado uns dos outros? Temos amado o suficiente para nos doarmos ao outro? Temos suportado com fé quando servir se torna difícil? A igreja de Cristo precisa de discípulos com o coração de Timóteo e a coragem de Epafrodito. Homens e mulheres que amam profundamente e servem fielmente a Jesus. O mundo precisa ver Cristo refletido em nós, na maneira como cuidamos, nos sacrificamos, nos alegramos uns com os outros no serviço para Cristo. Por isso, que essa seja a nossa oração. Senhor, nos dá o coração de Cristo para servir com ternura e coragem de Cristo, para servir e pagar esse custo. Que nós sejamos uma igreja viva, compassiva, missionária, misericordiosa, onde o mundo veja em nós o rosto do teu Filho Jesus.
E que ao olharmos para nós, possamos dizer o mesmo que Paulo disse sobre os seus companheiros. Eles serviram ao Evangelho com fidelidade, amaram com sinceridade e viveram para a glória de Cristo. E Jesus, quando enfim olhar para nós, ele possa dizer: servo bom e fiel, entra no gozo com o teu Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar mais uma vez. Em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor. Senhor, nós nos alegramos no Senhor. Alegramos pelo encorajamento da Tua palavra. É ela que conforta o nosso coração. É ela que nos traz esperança. É ela que nos faz suportar os desafios e as adversidades da vida. Nos torna, Senhor, cada vez mais parecidos com Jesus. Nos ajuda a não sermos apenas cristãos nominais, mas que possamos ser servos fiéis, reconhecidos pelo Senhor. Que a nossa vida, o nosso coração se prostre ao Senhor a cada dia. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina, nos guia, nos orienta, nos transforma, nos molda pela Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, o seu Filho amado. Amém. Amém. Vamos ler